Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado terminou com Sharon consertando o 2003 depois dele explodir e descarregando toda a sua frustração no nosso prota, que ficou ali com uma cara de tacho, pensando que precisava mudar a maneira que tratava ela. Mas antes de seguir esse vídeo, eu quero falar pra vocês sobre o primeiro jabá aqui do canal. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming. Tudo no mesmo lugar. E em qualidade Full HD, óbvio. Aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android. Seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples. Para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos. E é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta pra história. A história segue, nós vemos Howard feliz porque a família dele dentro do jogo tava de volta. E agora ele tinha recuperado a esperança nessa porra. 2003 pergunta pra ele como ele tá, se ele vai conseguir continuar lutando contra as bestas depois de ter tomado tanto ácido na cara e injetado tanta poção de cura. Howard para pra pensar nisso e percebe que ele consegue se mover como sempre, mas as mãos dele continuam tremendo sem parar. Ele provavelmente não vai mais conseguir arremessar nada. O robô diz que tá tudo bem, de agora em diante ele pode ficar de boa porque ele vai lutar por eles. Com esse chip de luta que foi instalado nele, agora ele sabe praticamente todos os estilos de luta desde os tempos antigos até mais recentes. Nesse momento o poder de luta dele era de 300. Howard diz pra ele não ser tão confiante, porque a pontuação dele mesmo era de 90. Não tinha como a do robô ter ido pra 300, mas 2003 fala que o chip de luta contém informação de 400 anos atrás, quando a civilização humana estava no seu auge, e fala que vai mostrar pra ele. Então começa a fazer uns golpes muito loucos no ar. Ele mostra boxe, judô, karatê, kung fu, tai chi, jeet kune do, que era o estilo do Bruce Lee. Enfim, o robô agora era um mestre nas artes marciais. Howard fica sem palavras. Esse robô é vida louca demais, velho. Algum tempo se passa e nós vemos que Howard trocou as mãos dele por um par de luvas de boxe e pergunta por que o robô não falou pra ele que ele poderia se tornar tão pica antes. E o robô fala pra ele que nem todo mundo consegue transformar um robô de tarefas em um robô lutador. E também o próprio Howard disse pra ele que não tinha nenhum engenheiro ali. Howard disse que pensou que Sharon era só uma empresária snob, mas aparentemente existem pessoas que são orgulhosas, ricas e inteligentes pra cacete ao mesmo tempo. Mas de qualquer forma, agora era a hora de mudar os planos. A partir de agora eles iriam treinar. Howard quer aprender o máximo dos estilos de luta que o robô tem no chip dele, até que quando ele tiver praticado o suficiente, vai lá do lado de fora encher os bichos de porrada. O robô fica espantado pela empolgação do prota, que diz pra ele que adorou essa nova surpresa. Ele diz pro robô que vai conseguir o núcleo de energia que ele precisa e mais tarde ia passar uma bela tinta nele pra deixar ele parecendo um Transformer. Mas 2003 diz pra ele que ele quer o logotipo do abrigo dele, que no caso é aquele trigo ou algo assim. Ele diz que não quer mais parecer um robô criado, que foi feito em uma linha de produção. Howard diz que sim. Ele vai pintar o logo de trigo em tudo que é canto, até no banheiro se ele quiser. Um tempo se passa e nós vemos o nosso proto olhando pro núcleo de energia gigante. Na hora ele lembra do robô dizendo pra ele que a explosão desse negócio seria tão poderosa quanto uma bomba nuclear. Mas do nada, uma voz feminina pergunta por que ele tá tão atrasado. E no monitor principal aparece aquela cientista criadora do jogo, dizendo que o núcleo de energia é a fonte mais preciosa desse jogo. Normalmente os jogadores vão dar uma olhada. Howard pergunta se ela é desenvolvedora desse jogo e ela diz que sim, mas diz pra eles irem direto ao ponto. Então fala que ele precisa destruir esse jogo. Nosso prota já dá uma apertada no butico quando escuta isso. Ele diz que não tá preparado pra isso. Como ela pode pedir uma coisa dessas pra ele nesse momento? Ele ainda nem escovou os dentes. A mulher não entende. Por acaso ele esqueceu o aviso dela? Ele não pode ser guiado pelos seus desejos. Howard diz que sabe disso. Não é tão difícil distinguir o mundo real do virtual. Ele consegue se controlar de boa. A mulher fala que então eles vão falar de um problema mais realista. O sistema jurídico tá pronto para suportar os resultados do lançamento desse jogo. Howard não entende o que ela quis dizer. Ela pergunta se ele acha que esse jogo vai ficar em fase de testes para sempre. Na hora que o jogo for aberto ao público, milhões de jogadores vão ter todos os tipos de habilidades que ganharam dentro do jogo na vida real, assim como ele. Quem pode garantir que eles vão continuar sendo cidadãos normais que cumprem as leis? Quem pode garantir que eles não vão usar isso para fazer qualquer tipo de barbaridade? Quem pode garantir que a ordem social vai ser mantida? Howard diz que não sabe. É a
apenas um trabalhador comum. Ele não pode garantir nada. Quem tem que fazer isso são os criadores do jogo. Eles é quem tem que excluir os elementos nocivos do jogo. Então a desenvolvedora conta a real pra ele. A principal recompensa desse jogo é que o jogador estabeleça o limite da sua divisão celular. Ou seja, para quem faltou a aula de biologia, se ele quiser, o jogador vai poder viver pra sempre. Ela pergunta ao nosso prota quantas pessoas vão resistir a essa tentação. Quando ele percebeu que ele tinha liberado a skill de arremessar as coisas no mundo real, em nenhum momento ele parou pra pensar o quão louco isso realmente era. Ela diz que eles podem pôr um fim a isso tudo. Mesmo em tempos de paz, o mundo nunca tá em paz de verdade. Sempre tem alguém se sacrificando pelo bem de todos. Então ela pergunta o que ele escolhe ser, um herói sem nome ou um dos pecadores da história. Howard fala pra mulher que nunca pensou em ser um herói. Ele é apenas um cidadão comum, não quer nenhum problema, e pergunta no que pode ajudar. A mulher diz que é simples, ele só precisa enviar esse núcleo de energia pro lugar que ela vai mandar pra ele. Ela vai usar as brechas do sistema pra quebrar esse jogo. O foda é que o lugar que ele vai ter que levar esse negócio é uma área perigosa, com muitos monstros ao redor. Então é bom ele levar o máximo de armas que puder e de preferência conseguir um caminhão. Howard pergunta pra ela se ele pode esperar até o último mês dos 180 dias que ele tem no jogo pra fazer isso, porque na vida real ele tá meio fudido, e dentro do jogo ele pode usar o tempo pra aprender coisas que vão ser muito úteis pra ele. A desenvolvedora do jogo diz que ela tem ali com ela algumas coisas que podem ajudar ele também, mas não pode dar pra ele 6 meses. O máximo de tempo que ela pode esperar são 3 meses. Em 3 meses ele tem que levar o núcleo de energia pro lugar designado, e diz que se ele fizer isso, ela vai solidificar a base de memória dele, pra que quando ele acorde no mundo real, ele se lembre de tudo que viveu no sonho, principalmente das coisas que ele aprendeu. Isso é tudo que ela pode oferecer. Um tempo depois, vemos que Howard realmente pintou 2003, e ele tinha ficado muito feliz com isso. Howard pega um frasco contendo um fragmento do núcleo e conecta ele à bateria do robô, porque agora ele tinha sido tunado, e esse robô ia precisar de muito mais energia. Vemos a desenvolvedora do jogo dizendo que Sharon Young usou demais o núcleo de energia, então ela deu uma lição nela. Foi ela quem cortou a energia naquela hora que os ovos azedaram. 2003 percebe Howard perdido nos pensamentos e pergunta pra ele qual é, mas Howard diz que tá de boa, tá na hora deles aproveitarem que ainda estão vivos. Ele diz que quer ver o quão bom pode ser um robô com 300 pontos de luta. Ok. O robô estica seu corpo, ficando com uns 3 metros de altura, e lá de cima ele lança uma bomba na cara do nosso pró, que cai pra trás de joelhos. Howard, você tá bem? Howard fala que perto do ácido sulfúrico queimando na sua cara isso não é nada, e que esse soco parecia mesmo de um boxeador. Ele acha interessante, é assim que um treinamento deveria ser, então segue o baile. O robô começa a encher ele de porrada, dá rasteira, soco na cara, cabeçada. Mano, imagina tomar uma cabeçada de um robô. 2003 diz pro Howard que os pontos não mentem. Ele desarmado tem uma pontuação de luta de 50 pontos, é a média de um homem comum. Howard acha curioso essa pontuação, isso até lembrou ele de alguém. Ele pede pro robô tentar estimar a pontuação dessa pessoa que ele se lembrou, usando uma descrição que ele vai dar. Descrição? Eu vou dar algumas opiniões. Então Howard começa a contar pro 2003 a história que aquela mulher que foi atrás do Josh Ty no apartamento deles contou, que em uma noite chuvosa e ventosa, esse cara foi até uma gangue. Tinham pelo menos 20 pessoas lá. Eram traficantes armados que estavam acostumados a matar rindo. Josh Ty espancou todo mundo, 20 criminosos armados, até a morte com as próprias mãos. A mulher disse que ele fez isso pra salvar ela, porque eles cresceram juntos. 2013, depois de escutar essa história, diz que a pontuação dessa pessoa é de pelo menos 3.000 pontos, e se ele tiver uma arma, essa pontuação pode dobrar, ou até mais. Howard pergunta se ele tá de brincadeira. Nesse caso, ele poderia derrotar um monstro do nível governante sozinho, e o robô diz que sim. A pessoa dessa história que ele contou tem estratégias, habilidade e força física inacreditáveis. 99% das criaturas de nível governante não conseguem resistir ao poder de 20 armas. Sem falar que esses monstros geralmente são meio burros. A pessoa da história dele provavelmente poderia vencê-los. Então pergunta se essa história que ele contou é algum tipo de mito ou coisa assim, porque ele nunca ouviu falar e quer saber o que acontece depois. Mas ele percebe que essa pergunta deixou nosso prota meio tenso, porque o que ia acontecer depois era que ele tinha ameaçado Howard que se ele não saísse da cidade, mudasse de nome e desaparecesse completamente, ele iria matar todo mundo que ele conhecia, seus pais, seus amigos. Howard vê diante de si uma árvore, e assim mesmo quando criança. Então pergunta pro robô se ele conseguir conquistar todo esse deserto, a pontuação de luta dele vai chegar a 3.000. O robô faz um cálculo rápido baseado na pontuação dos monstros mais poderosos dali. Então diz pro Howard que ele sobreviveu a um oceano de ácido caindo na cara dele. O que mais ele não poderia fazer? E fala que vai estar com ele mesmo que ele esteja lutando contra Deus. Howard pergunta quando foi que ele ficou tão atrevido assim que nem um humano, e diz que ele não precisa mais se preocupar tanto com ele. No momento em que ele falou sobre plantar aquela árvore no caminho do abrigo, ele não ia mais voltar atrás com a sua palavra, igual Naruto. Agora o jogo só começou. Enquanto os dois treinam, nós vemos as lembranças de Howard, ele criança, voltando pra casa depois da escola, conversando com as pessoas da vizinhança. Um vendedor de espetinhos dá um espetinho pra ele e pergunta se ele já sabe o que vai ser quando crescer. A mulher
diz que na pior das hipóteses ele poderia assumir a loja dos pais dele, mas Howard diz pra eles que queria dirigir barcos. Eles perguntam o porquê e ele diz que não é por nada, ele só queria se sentir livre, poder ir aonde quisesse ir, rir e gritar que tava no meio das ondas. O pessoal acha isso engraçado. Então a cena corta novamente pros pais de Howard conversando na cozinha. Eles parecem decepcionados com alguma coisa. Aparentemente uma pessoa fugiu com o dinheiro deles, os deixando completamente quebrados. O pequeno Howard diz pra eles que tá tudo bem, ele não precisa de mesada. Ele pede pra eles por favor se levantarem, mas os dois, tanto seu pai quanto sua mãe, estavam completamente arrasados e o nosso protinha não entende o que tá acontecendo. Nós vemos que desde criancinha ele teve que trabalhar pra ajudar os seus pais, fazendo todo tipo de coisa, como colar panfletos por aí, cortar grama. Isso tudo fazia ele ir mal na escola, tá sempre cansado e dormir nas aulas. Com o tempo ele começou a trabalhar como ajudante de pedreiro meio turno, enquanto ainda estava no colégio. Por não conseguir ir bem na escola, ele não conseguiria nada melhor do que isso para sua vida. Howard sempre soube que precisaria começar o seu próprio negócio se quisesse mudar de vida. Isso fez ele acabar entrando em uma furada com um suposto amigo que deu um golpe nele. O cara falou para ele sobre matar o de Blaze e que se ele conseguisse sair na hora certa do foguetinho, ele poderia ganhar até 10 vezes mais do que investiu. Seus pais sempre tentaram dizer para ele que eles eram pobres, não era para ele se meter com os outros e só trabalhar duro. Vemos Howard pedindo desculpas pro seu amigo Donald, que não entendia porque ele se desculpava por tudo. Howard apenas não queria causar mais problemas. Donald conta para ele sobre uma empresa grande que está contratando novos funcionários e que eles poderiam tentar, mas Howard diz que com certeza ele não vai conseguir. Donald pergunta por que ele continua negando a si mesmo e ele diz que todos sabem que o lugar dele é trabalhando de ajudante de pedreiro. Donald pergunta se ele se define baseado no que as outras pessoas pensam dele e por que ele não se pergunta quem ele realmente é. Mas nosso prota só balança a cabeça em negação. As pessoas fingem estar felizes e o mundo vive acelerado. Ele ainda era ambicioso, mas apenas fingia ser feliz. Aos poucos, ele foi soterrando a si mesmo por baixo de uma máscara de uma pessoa normal, mas no fundo, ele vivia completamente frustrado, em constante agonia. Vemos Howard criança embaixo da árvore. Ele olha para o caminho que viria a ser a sua vida no futuro e vê todo o tormento e frustração pelo qual ele vai ter que passar. Mas lá na outra ponta, no final do caminho, tem alguém parado. É o Howard de agora, olhando diretamente para o seu passado, vendo tudo claramente. E então a sua criança interior sorri. Mas nessa hora, 2003 chama por ele, pergunta para onde ele tá olhando. Nosso prota, enquanto larga um corpo morto de lobo mutante no chão, diz que não é nada. Ele só queria ver se não tava no caminho errado. Agora que tava 100% motivado, nosso prota tava caçando bestas que nem louco e fazendo questão de vencer todas elas com as próprias mãos. O robô fica preocupado, diz constantemente que eles ainda estavam em treinamento, mas Howard tá completamente focado em aumentar suas habilidades de luta. Ele quer ficar pica na trocação de soco, porém ainda falha, né? Numa dessas ele foi tentar dar um mortal pra trás e caiu de cabeça no chão. 2003 diz pra ele não ficar inventando moda, não faz sentido brincar na luta. Diz que ele precisa fazer um bom uso do corpo, até mesmo a força dos dedos. Se ele der um ataque rápido e preciso em um ponto vital, é o suficiente pro oponente perder a capacidade de lutar. Com essa instrução do robô, Howard começa a ficar mais esperto e focar os pontos vitais das bestas. Ele dá um golpe na traqueia de um urso mutante que parece perder as forças, mas na verdade ele recobra o equilíbrio e vai pra cima dele ainda mais feroz. Mas 2003 corta a cabeça do bicho sem nem pensar duas vezes. Enquanto mata o animal, ele diz pro nosso prota que o limite atual dele é de 100 pontos. Isso em uma luta de vida ou morte. Se ele encontrar um monstro com pontuação acima de 100, simplesmente focar no ponto vital não vai adiantar. Howard concorda, o condicionamento físico dele ainda não é dos melhores. Ele precisa fortalecer o corpo dele, principalmente agora que não pode mais lançar as coisas nos bichos igual fazia antes. A melhor parte dessa história toda de matar as bestas para ficar mais forte é que ele conseguiu pegar bastante sementes de trigo espalhadas pelo mapa, e com isso ele pode começar a reconstruir o abrigo. Ele pede pro 2003 explicar para ele como exatamente eles iriam plantar as coisas e tal, já que a agricultura era a especialidade dele. O robô concorda e começa a dar para ele uma aula de agricultura. Ele realmente explica pro nosso prota o processo todo, detalhadamente, mas eu não vou falar aqui porque é bem completo e esse canal aqui é de resumo. Ele diz que pode deixar com ele, que ele vai fazer tudo o que precisar. Howard diz que quer ajudar, mas 2003 diz que a agricultura é o trabalho dele e que Howard tem que continuar melhorando. Nosso prota aceita e eles combinam que durante o dia ele vai lutar e à noite ele ia se exercitar. Um tempo passa e nós vemos Sharon Young caminhando pelo abrigo, ouvindo uns sons tipo uns gemidos. Era o nosso prota metendo umas flexões para ficar com um shape inexplicável. Sharon vê essa cena e acha meio patético, porque ele não estava conseguindo fazer nem mesmo uma flexão. Ela percebe os braços dele tudo corroído de ácido, tremendo sem parar, e se pergunta se é por causa da corrosão. Ele parece muito fraco. Isso não era bom, poderia atrapalhar os planos dela. O nono dia do jogo começa com o nosso prota
tirado no chão do abrigo. Ele tinha pegado no sono ali mesmo, de tão cansado que tava, mas Sharon o acorda. Ele desperta rapidamente e vê a mulher ali. Ela diz pra ele seguir ela, que ela queria mostrar algo. Um tempo passa e vemos Howard de queixo caído com o que ela mostrou pra ele. Um exoesqueleto muito foda. Howard acha incrível e pergunta se ela pode fazer qualquer coisa. Ela diz que é simplesmente um exoesqueleto individual. Era muito mais simples que fazer um robô inteiro e não tinha materiais suficientes pra fazer algo mais completo. A potência máxima do soco é 300 libras, mas essa potência pode ser ajustada conforme necessário. É claro que um fragmento do núcleo de energia é necessário como combustível. Howard fica realmente impressionado com esses braços de metal. Ele ia conseguir não só dar ataques muito mais fortes, como se defender dos dentes dos animais agora. Sharon diz que sabe que é impossível impedir ele, então é melhor fazer algo que ele possa usar. E aí ela pede pra ele trazer algo pra ela. Ele pergunta o que é e ela diz pra ele ir nesses lugares marcados no mapa. Ela quer os loots que estão nesses lugares. O nosso prota pergunta se ela quer matar ele. Tem uns bichos ali com poder de luta de 10k. Ele analisa o mapa melhor e vê que é um mapa de 10 anos atrás. Parece que costumavam ter vários abrigos ali. Sharon diz que os detalhes sobre esses abrigos não puderam ser encontrados nos registros. Howard dá uma olhada melhor no mapa e vê que tem um monstro que chega a 100 mil pontos de luta ali, rapaziada. Ele se pergunta se realmente existem monstros com 100k de poder de luta. Nesse caso, o combate corpo a corpo seria totalmente impossível, mesmo com esses braços de metal. A única maneira de conseguir zerar esse jogo é começar de baixo e ir pegando armas pelo caminho. É a única maneira de lutar com um bicho nesse nível. Howard fala pra Sharon que tá safe. Ele ia ter que explorar esses lugares de qualquer jeito mesmo. Hoje eles iam começar pelos mais simples. Ela diz que vai fazer o que puder pra ajudar ele e que a tarefa mais importante agora é coletar informações. E também seria ótimo se ele pudesse trazer um animal de volta. Um tempo passa, rapaziada, e nós vemos o nosso prota dando um trato no seu visual. Ele corta o cabelinho de Kurt Cobain e coloca um tapa-olho. Agora ele tava pronto pra começar o treinamento matinal. E à tarde eles iriam pras ruínas. 2003 dá uma zoada nele, dizendo que agora ele era caolho igual ele. E Howard diz que a Sharon falou que era melhor ele tapar, porque senão ele poderia ficar com os problemas de visão depois. E como ela é mais inteligente do que ele, é melhor escutar ela. Mas de qualquer forma, não era nada demais. Mais um tempo se passa e agora nós vemos um céu estrelado, um fone de ouvido com um logo de trigo. Era Sharon Young tentando se comunicar com alguém por sinais de rádio, mas sem obter resposta. Mas diz que finalmente a conversão de texto em fala estava concluída. Ela não precisaria mais ficar tentando decifrar essa linguagem estranha. Era hora de ver o que tem escrito nos diários desse lugar. Ela dá play e então escuta uma voz dizendo que hoje era o festival anual dos Guardiões. A voz diz que eles vão cantar a grande causa dos antepassados de 400 anos atrás, acender uma fogueira e olhar para as estrelas e levantar as mãos. A voz continua, dizendo que quando seus ancestrais encontrarem um novo lar entre as estrelas, eles voltarão e os conduzirão para fora desse mar de sofrimento. Eles eram os Guardiões Destemidos. Howard chega no que parece ser a ruína de um museu dos Guardiões. A besta nesse lugar era um grupo de hienas com poder de luta de 100 pontos. Dá pra dar. Howard diz que nunca imaginou que um dia fosse ver um museu em ruínas e pergunta pro 2003 se ele não queria aproveitar para contar a história desse lugar. As hienas mutantes aparecem, mas eles não parecem preocupados. Na verdade, 2003 simplesmente começa a contar a história do lugar. Ele conta que a origem de tudo foi quando um meteorito radioativo atingiu a Terra há 400 anos atrás. Os ancestrais da humanidade viram um meteorito chegando antes de acontecer e sabiam que essa catástrofe iria matar a maioria das espécies da Terra. E então pararam de lutar e se uniram. Isso fez com que toda a ciência e tecnologia avançassem a passos largos para construir naves espaciais. Um pouco antes do meteorito atingir a Terra, a civilização humana voou para o espaço, mas as espaçonaves não tinham como acomodar todo mundo. Algumas pessoas tiveram que ser sacrificadas. Os últimos sobreviventes desse cataclisma se uniram e fizeram uma nação. Esses são os Guardiões. A dedicação e a bravura foram passados de geração em geração. Era dito que quando os ancestrais encontrassem um novo lar no universo, eles voltariam para buscar os que ficaram, mas os que ficaram esperaram por séculos, e somente criaturas mutantes radioativas chegaram. Os Guardiões guerreiros facilmente derrotaram eles, porque apesar de tudo, eles tinham a tecnologia que sobrou dos ancestrais quando eles partiram há 400 anos. O poder militar deles podia esmagar qualquer besta, porém, descobertas arqueológicas indicaram que os antepassados dos Guardiões, aquelas pessoas que ficaram na Terra para morrer, só foram sacrificados porque eles eram todos criminosos. Isso foi como uma bomba para a moral dos Guardiões. Descobri que todos eles, toda a descendência da humanidade vinha de criminosos. Aquele orgulho e dedicação de repente se tornou uma piada. Tudo que eles acreditavam era uma farsa. Ninguém nunca voltaria para buscá-los. O que sobrou da humanidade foi deixado para morrer. Essa discussão era muito profunda e muitas pessoas pensavam de maneiras diferentes. A hostilidade começou a ficar cada vez mais intensa e os Guardiões ficaram cada vez mais divididos, até que o país se dividiu em autonomias regionais e as pessoas passaram a prestar atenção apenas aos seus próprios grupos. A corrosão se espalhou pelo oceano e como cada grupo se preocupou só com o próprio umbigo, ninguém fez nada para impedir que essa era a última
última vez que o abrigo do trigo celebraria o Festival dos Guardiões. Eles rezaram para os antepassados, mas os antepassados não responderam. O último soldado morreu tentando encontrar o caminho para o abrigo Souls Moon. Agora era a vez dele. A cena volta para Sharon ouvindo a voz dizer. A voz diz que deixou um robô leal no abrigo chamado 2003. Ele tá ali para proteger o abrigo e salvar os soldados que retornarem feridos. E então finaliza dizendo que quando as pessoas estiverem seguras, ele vai voltar para pegá-lo. É uma promessa. Depois de ouvir e anotar tudo isso, Sharon diz que não é de se admirar que eles tenham mapas desenhados à mão, mesmo tendo satélites. O primeiro grupo de pessoas eram todos criminosos, talvez tivessem uns poucos engenheiros. Por fim, ela diz que espera que Howard encontre algo bom nas ruínas. Se ele for tão inútil quanto essas pessoas dessa história, ela vai ter que tirar ele da sua vida. E falando nele, Howard tá lá descendo a porrada nas hienas mutantes, testando seu novo exoesqueleto. Ele chuta uma hiena com toda a força, fazendo ela cair perto de um robô adormecido no meio das ruínas. O robô acende uma luz na hora. 2003 avisa Howard que é um robô de segurança nível C. Diz pra ele ter cuidado porque esse robô não tem uma inteligência artificial igual a ele e vai simplesmente atacar qualquer coisa que tentar invadir. Howard agradece a Deus por ter trazido um par de luvas de ferro. Do contrário, ele teria que tentar lutar contra esse robô de aço com as próprias mãos e isso seria embaçado. O robô parte pra cima do nosso prota, que lembra de Sharon dizendo que o anel de metal é a CPU do robô, ao mesmo tempo que vê um anel de metal no peito desse robô aí. A máquina tenta acertá-lo, mas ele desvia, então rapidamente usa suas mãos de metal para puxar o anel do peito do robô. Ele levanta seu braço metálico e com toda a força do seu exoesqueleto, golpeia o robô no peito, enquanto com a outra mão arranca o anel. Ele usa sua perna para empurrar o robô já apagado para longe. Nessa hora, uma porta atrás dele cai. 2003 diz para Howard que ele se tornou muito mais esperto. Com essa armadura agora, o poder de luta dele era de 200, mas Howard ainda acha muito pouco. Isso tá aumentando muito devagar. Ele precisa lutar contra os bichos mais fortes então diz para eles verem o que tem ali naquela porta que se abriu. Os dois entram na sala e quando vê o que tem ali, Howard pergunta se o jogo não poderia ser um pouco mais agradável com ele. Depois de passar por tantos problemas, ele é recebido por um esqueleto. 2003 diz que conhece essa roupa. Ele é um curador do museu, mas acha estranho a batina dele tá toda em forma. O esqueleto estava posturado e parecia não ter sido quebrado em nenhuma parte. Por que ele não saiu com os outros e até mandou um robô de segurança bloquear a entrada? Howard responde que ele queria morrer com a cultura. A sala estava cheia de livros, todos limpos e arrumados. Eles estavam bem protegidos, mas diz que isso é desnecessário. Se ele tivesse partido, poderia ter tido a chance de voltar e reviver esse lugar. Morto, ele não poderia salvar a cultura nenhuma. Mas quando abre o livro, Howard fica surpreso. Eram as bandeiras de todos os países. Olha ali o Brasil, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho. 2003 diz que essas eram as bandeiras dos ancestrais, há 400 anos atrás. Fala pra ele olhar ao redor. As coisas nessa sala pertenciam todas aos antepassados. Então nós vemos vários quadros magníficos na parede, de vários lugares do mundo, de diversos artistas. Nosso prota diz que retira as observações que ele fez sobre o curador. Ele tinha uma visão limitada. Mas o robô avisa que essas pinturas são falsas. As verdadeiras foram todas de arrasta pra cima quando o meteoro chegou. Os abrigos costumavam ter uma discussão acalorada sobre como restaurar essas obras. Howard logo percebe que tinham alguns itens falsificados, como por exemplo um samurai portando uma Gatling Gun. Um tempo se passa e vemos que enquanto cavava uma cova para enterrar o curador do museu, Howard finalmente contou pro robô 2003 de onde ele veio. O robô fica sem acreditar que o nosso prota é um dos humanos que viveu ali há 400 anos atrás. Ele sempre assumiu que ele fosse um soldado com amnésia. Isso significa que ele é um dos ancestrais, mas Howard diz que ainda não se casou. É um pouco inapropriado ele chamar ele de ancestral. O robô pergunta se ele já viu animais bonitinhos que nem gatos e cachorros, e Howard pergunta como assim? Não existe nenhum gato ou cachorro nesse mundo? 2003 diz que não. 400 anos atrás, quando o meteoro estava chegando, os humanos estavam ocupados, fugindo, se matando, fazendo orgias. A maioria dos animais de estimação ficou abandonada. Então a temperatura do globo caiu e vieram tufões e tempestades de neve desastrosas. Antes da chegada dos meteoros, aqueles animaizinhos bonitinhos já tinham sido quase extintos. Howard fala pra ele esperar. Isso parece familiar. Foi o que aconteceu no último sonho dele. Então ele pega o livro com a história dos Guardiões e fica sem acreditar no que leu. A estrela mais próxima da Terra, Centauri C, havia explodido e seus estilhaços iriam atingir a Terra em aproximadamente 1 ano. Isso causou um caos social absurdo. Toda a eletricidade passou a ser usada para a construção das naves espaciais. A energia elétrica foi cortada logo em seguida. Vemos um avião lotado de pessoas que parou de funcionar em pleno voo. E a seguir, vemos Howard, no seu primeiro dia do seu primeiro sonho, olhando para os lados e percebendo que estava sozinho. E o momento em que o avião atingiu o prédio perto dele, ele finalmente entende. Era um sonho em série. Enquanto ele vivia toda aquela história de caçar os lobos, as pessoas estavam fazendo naves espaciais. Ele se lembra da IA-63 dizendo pra ele que o objetivo final desse jogo era descobrir o quão melhor será o futuro dos humanos com a ajuda do jogador. Isso significa que o que ele faz agora afeta a forma como esse mundo se desenvolve. Então quer dizer que ele pode tentar mudar a história desse mundo.
O vídeo de hoje vai ficando por aqui, rapaziada. Se tu curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal para receber a continuação dessa história quando sair. Tamo junto e até o próximo. Fui!